A inveja é uma energia pesada. Existe gente que se aproxima só para observar, para comparar, para monitorar e alimentar a própria necessidade emocional de controle ou de competição. Às vezes, o invejoso é digno até de pena, e quase sempre isso vem acompanhado da ideia de que estão apenas sendo verdadeiras. E é isso que é o pior. A inveja, ela quase nunca aparece de forma óbvia, porque o invejoso dificilmente admite o que sente. Na verdade mesmo, ele costuma esconder isso através de críticas, comparações e falsas boas intenções. E é exatamente por isso que tanta gente não percebe que realmente está ao seu lado. Mas existem detalhes que costumam entregar esse comportamento rapidamente, e é isso que você vai descobrir agora. Temos a falsa sensação que pessoas falsas são aquelas claramente maldosas, agressivas ou manipuladoras o tempo inteiro. Mas na vida real não é assim que funciona. Música, né? Existem pessoas que convivem com a gente sorrindo, elogiando, acompanhando a nossa vida e ainda assim elas carregam sentimentos muito negativos em relação a nós. Esse caráter é o que o seu pai e sua mãe te ensinou desde pequeno lá dentro de sua casa. Se não ensinou, meu amigo, esquece. Ou se não aprendeu, né? Porque tem gente que não aprendeu. Dizem, né, a sabedoria popular. Não tô falando nada aqui em relação à ciência, que inveja é pior do que qualquer coisa para fazer mal a alguém. Vamos pragar muito fala. Dizem, é exatamente. Dizem que a inveja é a pior coisa que você pode sentir por alguém ou trazer malefícios para alguém, né? Porque mesmo que você não entenda a como isso funciona, né? As pessoas geral não entendem a inveja de uma energia pesada. E a pessoa falsa, o que que ela vai fazer? Que ela vai mudar a performance, ela vai mudar a persona, né? No teatro grego, persona era aquela roupa que você carregava e se transformava em outra pessoa. O falso, ele muda a persona, mas o caráter dele não muda. Porque inveja não é simplesmente querer ter o que o outro tem. Muitas vezes ela envolve sofrimento pelo fato do outro possuir, né? Aquilo que a pessoa gostaria de viver, conquistar ou até ser, né? Às vezes a gente é muito invejada pelo jeito que a gente é, não pelo que a gente tem. E eu experimento isso na minha vida, assim, já pude conviver com pessoas que. E eu tenho uma demora em desacreditar das pessoas. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Outro dia, eu não sei que texto que eu estava lendo, que alguém falava sobre isso. Qual é a sua qualidade que te atrapalha? Essa é uma qualidade que me atrapalha. Essa é uma qualidade que me fragiliza. Eu sou muito demorada em desistir das pessoas. Isso eu já tratei até em terapia. Eu levo anos, décadas. Eu vou sempre justificar o seu comportamento. Ah, ele não sabia. Ah, é porque ele é doente. Ah, é porque não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Só que o falso, ele vai só trocando de roupa, de roupa, de roupa. Até um dia que você tem que desconfiar e cansar de apanhar, né? E falar: eu quero que você seja feliz, meu amigo, mas alguns quilômetros de distância de mim. Porque tem uma coisa, eu não sei o que que você trouxe aí pra gente, mas o cérebro do invejoso, ele funciona diferente. Olha, ele funciona diferente, mas ele sabe disso. Não, mas a gente sabe por estudos que o invejoso, por exemplo, se eu tenho inveja de você, o meu cérebro, ele vai funcionar de uma maneira prazerosa, tá? Vai sentir prazer quando você estiver se dando mal. Mentira. Exatamente na mesma região da dor e ao mesmo tempo, quando você estiver se dando bem, tá? Ele vai sentir dor, como se fosse dor. Pessoas falsas até conseguem elogiar você, mas normalmente existe um desconforto na reação, sabe? O reconhecimento vem acompanhado de comparação, música ironia, desvalorização ou até uma mudança de assunto. A pessoa vai embora. Ai, eu tenho compromisso, eu preciso ir. Porque existe uma incapacidade de sustentar a felicidade verdadeira pelo outro. E isso acontece porque pessoas invejosas, elas costumam experimentar o crescimento alheio como uma ameaça emocional. O sucesso do outro faz com que elas entrem em contato com as próprias frustrações que elas têm, música com as inseguranças, porque o sistema de recompensa é ativado, né? Quando você está se dando mal. E quando você está se dando bem, é como se você ativasse o sistema de dor. Então você dói ver alguém que você inveja se dando bem e dá prazer vendo essa pessoa se dando mal.
A crítica, música excessiva disfarçada de sinceridade. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa honesta e uma pessoa que usa sinceridade como ferramenta de agressão emocional. Pessoas falsas, muitas vezes, elas fazem comentários sutis, né, que vão enfraquecendo a autoestima aos poucos, né? São críticas repetitivas, sabe? Aquelas observações super desnecessárias, ironias, né? Aquelas brincadeiras constrangedoras, né? E opiniões que parecem pequenas isoladamente, mas que acabam gerando um desgaste contínuo. E quase sempre isso vem acompanhado da ideia de que estão apenas sendo verdadeiras, mas a sinceridade sem empatia pode se transformar em violência emocional disfarçada. Porque basicamente o cérebro do invejoso, ele acha que você está se dando bem, tire a oportunidade dele se dar bem, porque ele acha assim, ele não quer ser igual a você, ele acha que por você estar se dando bem, você está tirando o espaço dele, entendi, é assim que funciona. Pessoas falsas, elas costumam querer saber muito sobre você, sobre seus planos, seus relacionamentos, as suas dificuldades, as suas conquistas, as suas vulnerabilidades. Mas quando você observa melhor, você percebe que existe curiosidade, mas não existe profundidade emocional verdadeira, né? Elas acompanham a tua vida, mas não necessariamente elas se conectam afetivamente com você. E isso é importante porque muitas vezes a gente confunde acesso com intimidade. Nem toda pessoa que sabe muito sobre você realmente gosta de você. Ah, é triste pensar assim, mas infelizmente acontece todo dia, toda hora. Existe gente que se aproxima só para observar, para comparar, para monitorar e alimentar a própria necessidade emocional de controle ou de competição. Por isso é tão importante aprender a ter critério emocional. Nem todo mundo merece acesso às tuas vulnerabilidades, sabe? As tuas dores, os teus medos, teus planos, projetos, né, os seus sonhos. É um sentimento que, em geral, todo mundo experimenta em algum momento da vida, mas se você é uma pessoa e emocionalmente equilibrada, você fala: peraí, que sentimento é esse? Por que eu tô pensando assim? Não é legal. É aquilo que você fala, né? Que não é eu penso, logo existe. Eu penso, mas eu não sou aquilo que eu penso. Eu não sou aquilo que eu penso porque eu sou mais que isso. Eu sou a minha consciência que analisa esse pensamento e aí eu posso mudar. Então, assim, inveja uma vez ou outra, tudo bem. Agora, aquele invejoso, quanto mais uma pessoa que vive em função de este invejando o outro, é delicado. É um tipo de personalidade que foi o que você falou. Se o invejado morrer, eu acho que arruma outra coisa para invejar, outra personalidade. Música. O corpo percebe muita coisa antes da consciência racional entender. Gente, existem relações que deixam a gente, e como é que eu vou dizer, emocionalmente cansada. Quando a pessoa vai embaixo, fala confusa, ansiosa ou em alerta, como se precisasse música medir as palavras, sabe? Justificar as escolhas, né? Ou proteger a própria felicidade o tempo inteiro. A pessoa sai daquela convivência sentindo que ela perdeu energia, um vampirismo, que ela ficou insegura, emocionalmente drenada, sabe? Ela, a pessoa que tira a tua energia, ela fica que nem um dragão em cima de você. Isso acontece porque relações falsas, elas costumam produzir desgaste psíquico contínuo. Nem toda a toxicidade é escandalosa. Algumas são discretas, são sutis. Às vezes o invejoso é digno até de pena, porque a energia que ele desgasta em ficar observando o outro e achando que teria direito aqueles à vida do outro, aquele lugar. Se o seu invejado não existisse, é muito ruim, porque 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, todo mundo tem a sua missão, todo mundo tem a sua trajetória, né? São únicos, né? São únicos. É o que eu digo sempre, todo ser humano é um artigo de luxo, ele não se repete. Agora, se você fica nesse processo, separa a sua vida, né? Em função disso e você não está cumprindo o seu caminho. Gente, maturidade emocional não significa viver desconfiando de todo mundo, não, né? Também não significa achar que toda crítica é inveja. O problema começa quando existe um padrão contínuo de tudo isso que eu falei, um padrão música contínuo de desvalorização, de competição, de desconforto da pessoa com as tuas conquistas, de invasão emocional, de desgaste psicológico. É um somatórios, né?
É um somatório de tudo. E talvez a maior lição sobre a inveja seja entender que ela fala muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Porque quem está verdadeiramente ocupado construindo a própria vida não tem tempo para viver comparando com os outros.